Maravilha, estamos voltando ao nosso encontro do SIC, né? Hoje nós vamos retomar nos mistérios da vida oculta de Jesus Cristo. E antes disso, nós vamos rezar pedindo a graça de Deus, iluminando nossa inteligência, o nosso coração e nos preenchendo com a vossa graça, porque sem a graça de Deus nada podemos fazer. Por isso nós pedimos, Senhor, vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Pelo vosso Espírito, Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãezinha querida, nós pedimos a Ti para que permaneça conosco, não nos deixe desviar os olhos do Teu Filho Jesus, pedimos que a vossa graça esteja conosco, a proteger as nossas casas, nossas famílias. Nós pedimos também, Nossa Senhora, por aqueles que não puderam estar aqui hoje, pelo Rogério, pela Vânia, pela Bruna, por toda a comunidade católica de Michigan. Pedimos para que a Senhora esteja com essas famílias, nos lares, para que a vossa graça os proteja, os guarde e os vos livre de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu disse para Nossa Senhora nos livrar do mal, na verdade, é pela graça de é Deus que nos livra do mal, né? Então nós rezamos o Pai Nosso sempre pedindo, mas a presença de Nossa Senhora, ela é protetora, né? Ela é uma defesa, né? Ela é um local seguro que a gente pode colocar a nossa confiança por quê? Porque ela tem poder? Não, mas que ela está participando da graça de Deus, né? A graça de Deus. Então, nós podemos contar que Nossa Senhora é a nossa intercessora, a nossa protetora, é aquela que vai nos manter no caminho sempre, né, Marisa? aos Com olhos certeza. cheia de graça, né? Cheia Cheia de graça e agora ela é plena, né? Ela é de graça participante da plena. graça divina, né? É diferente, né? Então, vamos lá. 531, retomando o nosso estudo, onde nós estamos vendo, nós vimos sobre a infância de Jesus Cristo e agora nós vamos ver sobre a vida oculta. Eu vou Posso começar a começar a ler. ler? Pode começar a ler, Marisa, por Se, favor? se tiver ruim a minha internet, vocês avisam, a gente muda, tá? Para alguém, tá bom? A imagem melhorou, está mais nítida. Eu acho que foi uma coisinha Uma simples, tá bom? oscilação, né? É, Tá. vamos lá. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus Marisa, compartilhou a comida. Marisa deu um delay grande aqui. É, deu uma pausa longa. Eu acho que a gente vai ter que ler, e daí Tá você bom, participa, tá bom? tá bom. Tá. Eu vou ler então. Tá bom? Durante a maior parte da vida de Jesus, da vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa, judaica, submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, és-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, em estatura
e em grande graça diante de Deus e diante dos homens. Isso daí está em Lucas 2,52. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai, legal, cumpre com perfeição o quarto mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da quinta-feira santa. Não é a minha vontade, diz lá em Lucas 40, 22, 42. A obediência de Cristo no cotidiano da vida está contida, inaugura, inaugurava, vou repetir. A obediência de Cristo no cotidiano da vida, escondida, inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Bonito, né? Nazaré é a escola da qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio que nasça em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes que seu grande modelo, seu irmão divino. Que lindo, né? Jesus é o modelo da vida simples do cotidiano, né? Daquela vida austera, simples, nada de riqueza, nada de fatura, mas com toda a santidade, com todo o respeito e a ordem, né? Essa parte que Jesus veio restabelecer a ordem perdida por Adão, né? Adão virou bagunça, né? É filho matando irmão, né? É irmão matando filho. Então já começou de cara na família a desestruturação da ordem que Deus impôs, né? E Jesus ele veio restaurar, a começar da família, né? Que é a primeira sociedade, né? A família de Nazaré, né? Então esse texto aqui que é de esse texto é de São João Paulo, São Paulo VI. É São hoje, né? É. 500 e... É São? E Martim, você... Eu não me lembro. Eu acho que não. Acho que não, né? Eu acho Não. que não. Paulo Não. VI Ele, não, ele não, não não é, foi. ele não foi beatificado, nada, né? Tá bom. 534. O reencontro de Jesus no templo. É o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus devia entrever o mistério de sua consagração total a uma submissão decorrente de sua filiação divina. Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Está lá em Lucas 2, 49. Maria e José
não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. E Maria guardava as lembranças de todos esses fatos em seu coração, como diz em Lucas 2:51. Ao longo dos anos em que Jesus permanecia mergulhado no silêncio de sua vida ordinária. A grandeza de Jesus, né, a glória dele que ficava silenciosa, né? O silêncio é a espera, né, do momento certo, né? É muito interessante. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Vamos? Uma, uma coisa interessante que eu vejo aqui dentro, e você vê como é a vontade do Pai, como é a luz do Espírito Santo. São Lucas, ele não viveu junto com Jesus. Ele veio após, certo? Todo o Certo. evangelho é escrito em cima, principalmente dos testemunhos de Nossa Senhora com ele, na conversa dele com Nossa Senhora e com os outros apóstolos. Mas Sim, os outros apóstolos viveram por perto. E não todos, mas alguns viveram por perto e com certeza conviveram com Jesus durante a infância. Mas você vê que todos eles, né, todos os evangelhos foram escritos sobre a luz do Espírito Santo e Deus quis deixar bem oculto, né, o que aconteceu na humildade, o que aconteceu na vida de Jesus. Só foi revelado o que Deus queria que fosse revelado. E isso traz a nós uma lembrança interessante. É justamente colocado à luz o que realmente é importante e o silêncio que foi colocado aí dentro, justamente a falta, a humildade que vem disso, a submissão, é o importante. A formação sim, de Jesus como humano, Deus, mas como humano, o seu crescimento como humano lá dentro, na submissão, no silêncio, na obediência ao pai e à mãe, né? Que sim. humanos dele aqui dentro. Jair? Então, né, esse mundo, esse universo que foi guardado nesse silêncio, ele é parte integrante da revelação, né? E Jesus sabia muito bem a hora certa, né? Quando Maria, lá na bodas de Caná, aciona, ele fala, não chegou minha hora. Ele era ciente de tudo, 100%. E a beleza que eu vejo é que depois, quando ele sai, os 3 anos, do 30 ao 33, quando ele sai e vai fazer a missão dele, aí a gente descobre toda a importância que teve esse silêncio, toda a importância que teve essa vida com Maria e José, toda a importância que Sim, teve ah, pois foi para isso que ele veio, né? Para conviver sim, com Maria, conviver com José, para poder depois pregar o evangelho na altura que ele fez, né? Na altura do evangelho, Deus providenciou que ele passasse esse tempo. Eu acho isso extremamente maravilhoso, porque, sim, junta tudo. Não são duas coisas, são uma coisa só, né? Né? Quando ele é encontrado no meio dos doutores lá, explicando a lei para os doutores com 12 anos, pô, aquilo é fantástico, né? Fantástico. E depois, a hora que ele faz o evangelho, ele junta tudo isso daí, junta tudo, junta o nascimento, junta o Natal, junta os profetas que profetizaram a vinda de Jesus. E aí, agora, com o nosso estudo do catecismo, a gente está juntando o Antigo Testamento inteirinho na obra da salvação. Então, eu acho que esse é o tchan da Igreja Católica, né? Esse é o tchan. Ela foi projetada para isso. Ela foi
Ela é guardiã, né? Guardiã. Sim, Oswaldo, posso aproveitar a deixa que eu estou falando e já fazer aquela pequena introdução? pode, lógico. Então, Eu só que queria falar um adendo do silêncio, Jair. pode falar. É, 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 que o silêncio, é, eu fiz um estudinho, né, sobre o silêncio de Deus, né, que é uma das coisas mais difíceis para nós que vivemos em oração, que vivemos a fé, né, é o longo período de silêncio, às vezes, que Deus faz conosco mesmo, né? A gente parece que a gente não sente mais aquela emoção, a presença de Deus. Existem épocas na vida da gente que a gente tem uma época de silêncio. Alguns chamam de deserto, né? Outros chamam, tem vários nomes. Mas aí nesse estudo, eu verifiquei uma coisa que os santos comprovam, né? Que o silêncio é o lugar, na realidade, do encontro verdadeiro com Deus. É no silêncio que nós verdadeiramente encontramos com Deus, mas de uma maneira efetiva na nossa vida, porque ele se torna uma verdade mesmo sem os presentinhos, as consolações e as graças que muitas vezes nós queremos receber, né? Então, o silêncio de Deus na nossa vida, e há um santo que dizia assim, né? Se Deus está silenciando, é porque ele confia que você já pode andar pela sua fé, Uhum. entende? Se ele está silenciando, é que a sua fé está sendo provada, né? Para que você possa crescer como um indivíduo espiritual mesmo, né? Então, o crescimento espiritual ele surge no silêncio. Ele não surge nas consolações da vida, né? As consolações são aquelas coisas que Deus dá quando a coisa já não está mais. Ixi, tá quase pedindo água, né? Está quase arrebentando. A chama que fumega está quase apagando, né? Então vem as consolações. Mas não é dessa forma que Deus ele age com aqueles que ele ama verdadeiramente. Aqueles que ele ama, como lá diz em Apocalipse, no final do capítulo 3, né? Deus prova aqueles que ama para que eles possam crescer verdadeiramente, né? E Aumentar a a, fé. e, e a vida de Jesus foi esse silêncio, tenho certeza, para que Jesus, como homem, ele pudesse ter o seu crescimento pleno. E nós não somos diferentes disso, né? E Jesus viveu isso na plena obediência, né? E como o Jair bem lembrou, depois de 30 anos, né, ele começa a sua missão, mas não como algo que ele já sabia. Eu creio que foi o acontecimento da vida, foi logo depois que José morreu, né? José morreu, então ele se tornou o principal, o homem da família, ele se tornou aquele que já teria que tomar as suas decisões. E aí sim ele começa a cumprir. Não sabeis que devo cumprir, ocupar-me das coisas de meu pai? Então ele só se ocupa. Às vezes a gente acha que tem que sair, largar tudo, né, para a vida, largar tudo para seguir Deus, mas não, tem o tempo certo das coisas, né? E Jesus cumpriu isso de uma maneira única entre os homens, de uma maneira exemplar, né? De uma maneira perfeita. Ele é perfeito, né? E ele fez tudo de uma maneira perfeita. Então era isso que eu queria colocar, uma analogia do silêncio que Jesus viveu
que está relacionado também ao silêncio da cruz, né? Pai, por que me abandonastes, né? Ou seja, eu não sinto mais que o Senhor está comigo, né? Deus estava, Deus nunca deixou de estar com Cristo, né? Mas a dor física, o sofrimento humano, ele faz com que a gente se sinta abandonado, né? Por que me abandonastes, né? Por que me abandonastes? Então, é tu, toda essa parte do silêncio, tanto na vida de Cristo como na nossa vida, né? É aquilo que nos forma e que dá o sentido e faz com que a nossa parte seja a realização necessária para que a graça de Deus aconteça na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, né? É uma vida corriqueira. Esse pedacinho que fala aqui logo no comecinho, né, que eles falam lá dentro, durante a maior parte da vida, Jesus compartilhou a condição de imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira. Lembra que eu falei na última vez que nós nos encontramos que Jesus, no crescimento, quando ele veio aqui, como ele veio como homem, ele passou a vida humana dele aqui dentro, mostrando para nós a possibilidade de uma vida perfeita. E o crescimento dele todo como humano, né? Lógico, Deus, mas sem usar da virtude de ser Deus. Ele viveu aqui Sim, dentro como homem, ele foi crescendo aqui dentro como homem, é, e com isso ele nos ensina. E você complementa justamente com o silêncio. Ou seja, muitas vezes na formação do Jesus homem, né? Ele deve ter passado o mesmo silêncio que a gente passa, só que com a fé que ele, por ser Deus, ele tinha essa fé inabalável, né? Mas nós também somos chamados da mesma forma. E é o que você falou, o silêncio é o a matéria-prima, né, para nós fortalecermos a nossa fé. Na hora que você. Padre Paulo fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele fala: na hora que você tem os mimos, os pequenos milagres na sua vida, na é verdade a- você não tem mais fé. Aí você tem conhecimento, ok? Você viu, você sentiu, tá? E aí não é mais fé, não é entrega cega, não é essa entrega, né? E o mais engraçado é que a gente recebe esses sinais, esses mimos, e mesmo com eles a gente tropeça, porque você esquece. Quando passa dois, 3 meses do acontecimento que Deus veio e te tocou, né? Se você fica um tempo no silêncio e ainda não está forte nisso aí dentro, você fala, nossa, eu já não sei mais. É o que você fala, só fica pequena, tênue fumaça, né? E você sim. fala, oh, você foi tocada ali atrás. Como é que agora você chega e começa a titubear? Você não tem que titubear, você tem que andar à frente. Vai, segue e vai. Você sabe, O que aconteceu com o sal? Perdeu o sabor, né? Hã? né? Hã? Exato. E, a- e, Desculpe, a- Jair, em atropelá-lo. Não, e o fica que tranquilo. Paulo VI Tranquilo. diz também, né? E o que o Papa Paulo VI diz, ele viveu sua beleza austera, né? Ou seja, com austeridade, com firmeza, com sofrimento, com dor, com tudo, né? Mas dentro da dureza da própria vida, porque a vida não é mole, né? Não é mole. Jair, Duas observações na fala do Martin e do Oswaldo. Primeira observação: não foram pouco tempo, foram 18 anos, dos 12 que foi encontrado entre os doutores até os 30. Não é pouco, 18 anos não é pouco, entendeu? E a segunda observação, que nos leva, essa fala de vocês nos leva, assim, a entender com mais clareza, Oswaldo, por que que o inimigo gosta de barulho, isso, entendeu? Você pode perceber, sim, toda obra ruim, ela é barulhenta, sim, ela é inquieta, ela é estridente. Exatamente nesse sentido que, com aquilo que foi lido e aquilo que a gente ouviu de vocês,
Dá para compreender por que que eles agem assim. sim, É só barulho, é só barulho, é sim. só Ela perturba, né? perturbante, perturbante, exatamente. Perturba. Então, a perturbação, ela Tá. é uma ação do inimigo, Pessoal, né? deixa eu fazer já para mim poder. Eu quero fazer uma parte, é bem pequeno, vou usar poucas palavras. Voltando um pouquinho só no que nós vimos no último encontro, do Natal, do nascimento de Jesus. O que contexto que isso aconteceu? Eu estou com quatro situações do Crisma. Eu estou com um grupo de quatro pessoas e mais três retardatários que perderam o bonde. Mas essas 2 semanas aconteceu um fato. Um tá numa instância, outro está na outra instância do curso, mas aconteceu um fato interessante, porque mesmo estando em situações diferentes, como eu alterei o cronograma, essas 2 semanas a gente acabou falando em 3 pontos, os quatro normais e mais um, do mesmo assunto que era o pecado. Inclusive aquele trabalho que você fez, Oswaldo, nós estamos usando ele por completo, entendeu? Que bom, Ele, que é, bom, ele vai fazer parte do currículo agora. Porque que bom. todos eles foi unânime, aprovou, então nós já passamos. Mas eu vou ler um trecho do Evangelho aqui, se vocês quiserem pegar, ela vai fechar em si, essa pequena menção minha, ela vai fechar em si. Depois nós vamos voltar lá onde a gente estava. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Foi tão assim profundo a conclusão que nós chegamos depois, Oswaldo. Eu vou ler o Evangelho e depois eu faço a minha citação, ok? Nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A observação é no versículo 21. Vou repetir. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo do seu pecado. Aí, juntando esse versículo e mais todo aquele estudo, que é um estudo grande, né? Ele já era grande, aí eu dei uma ajustada para caber o seu trabalho lá. Por que que em toda missa, em todas as missas, a gente começa a missa pelo ato penitencial, que vai abrir esse espaço, esse universo. Então, Jesus é Salvador. A gente costuma dizer, Salvador, Jesus. Salvar do quê? Dos nossos pecados. Então, toda a celebração, a liturgia inteira, ela é direcionada nesse sentido. E todas as missas, andei pesquisando todas as missas, entendeu? Mesmo aquelas mais festivas, ela começa nesse universo. Então, para nós ali, que estavam ali horas e horas debruçados sobre o assunto, foi o máximo, né? Jesus agora, o Natal de Jesus é identificado nesse contexto. Salvador dos nossos pecados. Só isso. Sim. Amém. Amém.
É uma epifania que nos é dada um- e de repente a gente percebe, né? Que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Não, pecado. Isso é O sacrifício antigo não era suficiente. Precisa exato. de um sacrifício, como é que chama? Sacrifício Propiciatório. propiciatório, para poder considerar o quê? O que vai nascer aí? A nova eterna aliança. Que o padre vai fechar a missa aí, na nova e eterna aliança. Né? E, e imagina esses 30 anos de Jesus em família, né? Uma família que não havia pecado. Coisa, não? Maria Santíssima, São José e Jesus. Não havia pecado nessa casa, né? Nessas pessoas, né? É muito, é muito. Essa época de Natal nos traz uma reflexão muito, muito profunda, né? Porque e eles viviam com todas as dificuldades, né? Com todas as dificuldades que nós temos, né? Mas com uma diferença grande, né? Eles não murmuravam, não reclamavam, certo? Certo, Martin? Não reclamava da Roseli, né? José não reclamava de Maria, hein, Martin? Osvaldo, Oi. Maria. Os- Osvaldo, essa dá para me ouvir? Tá. Tá bom. Essa vida oculta de Jesus também desses anos todos, também era, ele guardava no coração dele a preocupação de não se antecipar e ele poderia ter sido morto antes do tempo. Poderiam ter Isso, perseguido ele antes do tempo, não iam entender toda essa mensagem, tudo que ele né, evangelizou. Eu acho que ele guardava no coração esse plano dele estar oculto ainda, não se manifestar, também porque ele não podia morrer antes do tempo. mas ó, essa Marisa não era nem preocupação dele, era preocupação de José, porque a função de José É, era proteger Jesus e ele deixou Jesus oculto de todo o mal durante 30 anos. A ação de José foi assim, é só com a graça de Deus mesmo, né? Deixou o ser mais poderoso do universo escondido na casinha dele, na carpintaria dele, na cozinha dele, no quartinho dele. O ser mais glorioso e grandioso e poderoso do universo estava lá durante 30 anos, né? E na morte de José, né, que ele é o mais bem-aventurado que podia existir, Maria e Jesus. pelo ato da sua morte, né? Eles na cabeceira da cama de Jesus, na sua morte, estava lá Maria e Jesus, É. É. né? Essa Mais semana, bem-aventurado que essa não existe, né? essa semana eu escutei falando, José é a única pessoa nesse mundo que pode dizer, eu salvei o meu Salvador. Sim, eu É, protegi meu o Marte, Salvador. o Marte, o Marte. E ele começa com uma ida para o Egito. Ah, então. Não, só para começar, assim, só para Só assim, estrear a é só epopeia, para né? adquirir experiência, né? É, Tá Fugindo certo. de Herodes, um, dois, três e quatro, para fugir da peste em quatro formatos. É, mas É. isso, não. Verdade. Oswaldo, isso que você falou é verdade. A preocupação maior ali, acho que era de São José, Era São José. Mas preservar o que você Jesus. falou é perfeito. Se não tivesse silêncio, né, o mundo Poderia, ia alertar o mundo antes, né? bem antes As da hora. hostes espirituais que param pelos ares, né? É, tá bom. basta, Oswaldo, basta dizer que depois do acontecido da viagem, houve um massacre dos inocentes, cara. Sim. Mandou matar todos. Só pela Informação. suposição É, suposição é. de um rei que iria nascer, né?
é só pela suposição, né? E há um texto que eu peguei aqui que eu achei muito legal. O texto é o mesmo, dos mistérios gozosos, mas ele fala do segundo mistério gozoso. Ele diz assim: no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a autorrevelação de Jesus Cristo no milagre das bodas de Canaã. Ele usa esse termo, autorrevelação. Por quê? Porque ali começa, então, o ministério de Jesus começa no terceiro mistério, certo? No O, mistério glorioso, né? O gozoso não. O desculpa, glorioso, segundo é as bodas de mistério Caná. gozoso. Eu tô não, não, Glorioso. mistério glorioso não. É o da quarta-feira. Não é o da quarta-feira? Depois Não, da mistério. ressurreição, Sim, é depois da verdade. ressurreição de Jesus é o primeiro, o segundo É é as bodas verdade. de Caná. É verdade. E o terceiro mistério glorioso é a manifestação de Cristo Anúncio do nas, evangelho. no Isso, anúncio do Evangelho e no chamado à conversão e ao arrependimento, né? isso. Então, o início da obra de Jesus foi ali, né? No anúncio do Evangelho. Porém, Maria antecipou. Isso. E aí, esse texto que eu li, ele dá como esse mistério, o segundo, é como a autorrevelação de Cristo, porque ali ele se revela, né? O seu poder, a sua glória, a sua capacidade e o início da sua missão, que foi antecipada, né? Oswaldo, só dá uma ajuda aí, Oswaldo. A água transformada em vinho na boda de Caná é o segundo do mistério da luz. Não, do glorioso, né? Não, Não, aqui, ó. Da luz, embaixo. Aqui, ó. Dá para ler ou não? é verdade, Ah, do luminoso, os mistérios é luminosos. verdade, Segundo. é verdade. Nós Segundo, estamos falando dos mistérios luminosos, Marisa. luminoso. O É, primeiro é o Exatamente. batismo, o primeiro é o batismo, primeiro o né, no Rio batismo, Jordão. depois o segundo é as bodas de Canaã, É. Tá o certo, terceiro é o início do ministério de tá Jesus, o certo. quarto é a transfiguração e o Isso, quinto é a instituição da Eucaristia. Eucaristia. Tá. É isso Você aí. vê a Ministério precisão, Oswaldo? luminoso. A precisão. Quando Maria aciona ele, ele fala, mulher, não chegou minha hora. Então, havia uma ciência total, Sim, né? Ele ia sim, manifestar somente naquele momento, naquela hora, daquela sim, forma. sim. Bom, vamos continuar mais um pouco? Vamos, vamos. O Martin quer começar os mistérios da vida pública de Jesus? Ok, os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo de Jesus. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Lucas 3:3. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem se fazer batizar por ele. Jesus aparece, o Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo, e ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sobre a forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: Este é o meu filho bem-amado. Mateus 3, de 13 a 17. É a manifestação, epifania, de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Já é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João 1:29. Já antecipa o batismo de sua morte sangrenta. Já vem cumprir toda a justiça. Mateus 3:15.
isto é, submete-se por inteiro à vontade do Pai. Aceita por amor este batismo de morte para a remissão de nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência em seu Filho. O Espírito, que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriu-se o céu, Mateus 3,16, que o pecado de Adão havia fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Que Pelo, coisa, ba- não? é, Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer à água com Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito, para se tornar ao Filho, filho bem-amado do Pai, e viver uma vida nova. Romanos 6:4. Pelo batismo, nos sepultamos com Cristo, para ressuscitar com Ele. Descemos com Ele, para sermos elevados com Ele. Subamos novamente com Ele, para sermos glorificados nele. Tudo o que acontecer com Cristo nos dá a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto dos céus e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Meu Deus do céu. Ô, Jair, esses parágrafos aqui você tem que acrescentar no estudo do batismo lá, hein, Com cara? certeza. Não, eu fiz hoje Que a, coisa. realinhamento da aula de batismo, que agora é a próxima aula. Mas esse 537 aqui, inteiro, é a loucura da cruz que somos chamados a assumir para, assim com ele, ressuscitarmos, né? Deixa eu ver se eu vou conferir aqui que eu tô com a aula na mão aqui, ó. Veja lá se tem o É, 537. 537. O que eu queria partilhar, né? Aqui fala, né, que vem ser que já no início, né, quando Jesus ele é batizado por João Batista, já está implícito o sangue que ele iria derramar, né? Porque João Batista mesmo diz o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Esse é o Tchan. e ele era judeu, ele tinha plena consciência do que ele estava falando, né? Um cordeiro imolado, aliás, um cordeiro do sacrifício, ele tinha que ser imolado, né? O cordeiro pascal, ele é um cordeiro que vai ser morto e seu sangue será derramado pelo sacrifício do povo. Ele, como judeu, ele tinha essa clareza muito, muito, muito forte, né? Então, aquele instante, Jesus assume a condição que o Pai que ele iria morrer, porque a vontade do Pai era que o seu sangue fosse derramado por todos aqueles que ele iria salvar, né? Não, não, não foi para isso que eu vim, né? Lembra na oração do Getsemane, onde ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não, foi para isso que eu vim, né? Como que eu não vou querer beber o cálice do sangue que o Senhor me oferece? Seja feita a tua vontade, né? Então, o conflito humano existe, né? A dor, o medo da dor, de tudo, né?
E nós não somos diferentes disso, né? Nós somos por Cristo chamados, e esse 537 ele está perfeito por causa disso, né? Nós somos, a gente escuta o padre falar, foste sepultado, né, no batismo, tal, mas às vezes a ciência dessa palavra, ela não é usada para o cotidiano da nossa vida, né? Na hora que nós temos ela no cotidiano da nossa vida, a gente vai conseguir viver melhor e entender melhor qual é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Oswaldo, olha a que nível chega de consciência a primeira, segunda linha do 536. Quanto é? Quanto, ô, Marisa, Marte, quanto é ser humilde? Hã? Uma boa pergunta, Marisa. Quanto? Olha o que ele diz. O batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Olha que nível que chega, né? Então, quando fala assim, você tem que se humilhar, você tem que se humilhar, você tem que se humilhar. Mas quanto? Deixar-se contar entre os pecadores, como Jesus, o Santo, o Cordeiro Santo, o Sim, propiciatório, tudo, sim. deixou-se contar entre os pecadores. Morreu no E meio de quando dois lá na ladrões. cruz, não é lá na cruz, é já. Já, E quando isso? batismo. Já, né? Porque a partir daquele momento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antecipa já no batismo a sua morte sangrenta, né? O sofrimento já começou ali, né? É, E um ponto que a gente deve lembrar durante a comunhão em toda a Santa Missa, lembra da gota de água que se pinga sobre o vinho? Sim, sim, É exatamente o batismo, só que na ordem oposta. O vinho, o sangue, e sim. a água, a parte humana, né? É É a o, nossa o batismo, pequenez, a perto da gotinha imensidão do, mergulhada na graça e no sabor de Deus, né? Na glória de Deus, que é o vinho, né? né? e mais uma vez, Oswaldo, ele vai falar ainda no 536, submete-se por inteiro à vontade do seu Pai, aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos pecados. Mais uma vez, ele vai citar, para a Sim. remissão dos pecados. Mas isso é para nós que não somos judeus, né? Porque para os judeus, a primeira linha, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já, pumba, né? Já deixa claro que é para que ele seja imolado, né? Continua? Pois não. Vamos continuar? A tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto. Marcos 1:12. Jesus ali fica 40 dias jejuando. Vive com os animais selvagens e os anjos que o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Lucas 4:13. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é um novo Adão. Ficou fiel enquanto o primeiro sucumbiu à tentação.
Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocam outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, após a que ele opõe, oposta à que lhe opõe, que propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo vence o tentador por nós. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Hebreus 4:15. A igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Palavras do Senhor. Através da sua igreja. Graças a Uhum. Deus. Continua? Não, não, Vamos, vamos. vamos, vamos, vamos falar da tentação aí, né? Uhum. Há uma diferença, né, no silêncio e a tentação do deserto, né? Então a gente fala, eu estou passando por um deserto na minha vida porque Deus não fala comigo. Não, são coisas diferentes, né? O deserto, ele vem com tentações, né? O silêncio não necessariamente. O silêncio pode ser apenas um momento de escuta, de permanência em Deus, né? Mas o deserto é momento de agonia, de sofrimento, né? Tô com a serpente do lado ali, né? E ali nós lemos anteriormente no 5:3,6 que a partir do batismo Jesus se inseriu entre os pecadores, se fez pecador, né? Então, a partir dali, ele começou a ser tentado. Olha que interessante, né? A partir dali, ele começou a ser tentado para exercer a sua obediência ao Pai divino, ao Pai do céu. Antes disso, ele era obediente ao Pai terreno, ao Pai José, né? A partir daquele momento, ele se torna obediente ao. Jesus sempre foi obediente, né? Que É coisa, né? o novo Adão, né? O novo Adão. Exato, Esse exato. não contestou, não duvidou, não foi contra, ele simplesmente obedeceu, obediente, Por, como você falou, por a amor, Deus, né? o Amor a novo Deus. Adão. Né? Exatamente. Oswaldo, Certo, Jair? eu fiz um trabalhinho aqui hoje, mas foi de manhã, não deu tempo. Ele tá aqui, o arquivo está salvo aqui, sobre essa frase. E o diabo afasta dele até o tempo oportuno. Sim. Dá dois sulfite aí. Se vocês quiserem, eu dou uma saidinha, imprimo e posso ler. Não sei se é cabível, porque é muito grande, é muito. Não, 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 não. Não. Não, só partilha a essência do que você. Então, aí, mas você... eu teria que ler ele aqui, porque não tem. É, tudo aquilo que nós fazemos, tudo. Deduz, Jair. Deduz. É tem que deduzir, senão não dá. Tem Mas que- ele tem detalhes, né? Tem detalhes importantes, que é toda a consistência da nossa vida. Ele vai vir no tempo oportuno. Quando que é o oportuno? Oportuno é quando você está na baixa. Dá oportunidade a ele, né? É, você deixou,
Então ele vai vir e depois ele vai embora, mas depois ele volta. Entendeu? Ele volta. É muito bacana, o estudo é muito bacana. Mas, Oswaldo, Oi. enquanto o Jair procura, eu ouvi muitas vezes e nunca achei isso certo, que o silêncio é a ausência de Deus. Não, Não, é totalmente o contrário que você falou lá no começo. exatamente. Já ouvi É isso o de várias, contrário. ouvi isso de várias pessoas. Não, Ah, o silêncio quando eu não ouço, quando Deus não me responde, aí Jesus e Deus ficam como seu serviçal, né? Eles têm que me responder na hora que eu quero, na hora que eu preciso. exatamente. Mas o silêncio é justamente a oportunidade, a gente está falando em oportunismo, Sim, é a sim. oportunidade de você se recolher e no seu íntimo ali do seu coração, de dentro da sua alma, encontrar Jesus. Deus fala no silêncio, Marisa. Nunca seria uma ausência de Deus o Não é silêncio. ausência. Pela fé, não é ausência. Sem fé é ausência. É. Sem fé é ausência. Mas pela fé nunca será uma ausência, porque é Deus confiando em você, né? Há um exemplo que eu achei fantástico, assim, ó. Um pai vai ensinar o filho a andar de bicicleta, né? Aí o pai segura no banco, né? E o filho começa a pedalar. E o pai vai soltando assim. Na hora que ele percebe que o filho está podendo se conduzir, ele solta. Ele solta, de repente o filho olha para trás e se assusta porque está andando sozinho, né? Então, o ato do silêncio de Deus é a confiança que Deus está nos dando para que nós andemos conforme aquilo que ele nos ensinou, né? E da forma com que ele nos ensinou. E essa confiança, ela é, a base dela é a fé. Não existe outra, né? De novo, né? É no tempo de Deus, não no nosso tempo. O que Exato. precisamos, o que pedimos, as angústias, o sofrimento, não é assim, eu quero que passe amanhã ou a semana que vem. É no Sim, tempo e tudo tem um porquê e tudo tem uma sim, razão. Esse silêncio vai buscar a razão, vai buscar o porquê dentro do seu exato, coração. exatamente. E vai Marisa, buscar o sentido para que eu ande conforme Deus me ensinou, mas sem que Ele esteja me carregando, assim, me conduzindo de uma maneira literal, mas Ele me conduz pelos seus próprios ensinamentos. Ele me conduz por aquilo que Ele já me deu, né? Marisa, uma observação. Ele dá na hora de Deus, olha bem, na hora de Deus e da forma de Deus. Entendeu? Não é da nossa forma, é da Sim, forma de Deus. E aqui, ó, deixa eu ler um pouquinho aqui, Oswaldo. Passadas que foram as tentações, o demônio afastou-se dele até outra ocasião. Aqui Lucas fecha o episódio da tentação do deserto e o evangelista mostra duas verdades espirituais muito importantes. O demônio realmente atenta, mas é limitado. A tentação não termina de vez, ela retoma em momentos oportunos. Jesus vence o tentador pela fidelidade à palavra do Pai, mostrando o caminho para o cristão. Em outras citações bíblicas, a tentação pode voltar. Lá em 1 Pedro 5,8, o vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, procurando a quem devorar, procurando a hora de atacar. Lá em Efésios, oportunidades. oportunidade. Em Efésios, revestivos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. É? Então, é um combate, nós estamos aqui para o combate. Quando a gente é batizado, nós somos inseridos nessa guerra, nessa luta, nessa batalha. Mateus, em Hebreus, Jesus foi provado em tudo, a nossa semelhança, menos no pecado. Em Mateus 26:41, vigiai e orai para não cair em tentação.
Jesus vence pela obediência e nós participamos dessa vitória pela vigilância e oração. Em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Referência do Catecismo 2847. Ensina que Deus permite a tentação para fazer crescer o nosso coração na confiança e na fidelidade. Exato, O exato. SIC 409 afirma que a vida humana é uma batalha, pois existe um drama do pecado, no qual o homem precisa lutar. Estamos aqui Sim. para. É o vestibular da vida aí. Martin, no começo você estava falando da França e da Alemanha. Olha que claro que fica, né? Fica claro que no tempo oportuno ele vai tentar derrubar Sim. quem está sendo luz, né? E No eu tempo enxergo que oportuno ele vai agir. o silêncio, que nós estamos falando do silêncio de Deus, é a maior escola, é a maior lição para nós da, da nossa fé. É o maior jeito da gente ter a humildade que Deus pede para nós termos, tá? Então, a Marisa tocou agora mesmo, não é o que eu quero, né? Não sou um filho birrento, eu sou um filho humilde, eu sou um filho que sei que o Pai vai fazer para mim tudo o que eu preciso e que eu devo acreditar de novo, cegamente, porque na verdade não é cego, a gente enxerga pelos olhos do coração. Ah, quando a gente, na humildade, cruza o silêncio, na verdade nós estamos crescendo dentro. A graça de Deus está fazendo dentro de nós o fortalecimento da fé. Está fazendo a Sim, gente colocar a esperança nele, mesmo no sim, silêncio, falando, não, é lá, né? sim. E todas as outras, os 40 anos de tentação, né? É todo outro crescimento que a gente tem que ter, mas só é possível se essa primeira semente, a fé, a graça, né, que a gente recebeu, foi transformada em fé dentro da gente. Porque se isso não acontece, cair na tentação dos 40 anos ali dentro que fala, é facílimo, você cai o tempo todo. Mas na hora que Não, você tem ó, a exatamente. humildade e isso semeou dentro de você, você começa a ter força para cruzar os 40 anos. Tá? Sim. Eu não, eu preciso adquirir a maturidade espiritual, né? Exato. E a E essa maturidade vem do maturidade, silêncio. ela só vem no silêncio, no sofrimento, né? Eu parar de receber docinho e Exato. começar a andar por convicção e não por prazer, satisfação ou Exato. porque eu gosto, né? Uhum. Mas eu ando porque eu sou convicto na minha fé, né? E eu continuo a caminhar, que foi o caminho que Cristo, né, nos deixou, né? Quando eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deixou um caminho bem traçado, né? Que só não enxerga quem é comodista ou quem não quer enxergar. E normalmente a gente não quer enxergar. Normalmente nós não queremos enxergar, porque é o caminho duro, né? É Na o verdade, é caminho pior. do cordeiro, né? Nós Né? somos chamados a nos entregarmos como cordeiros. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, Lobos. né? Tá? Então, essa ciência, ela é, ela tem que ser clara, né? Que nós estamos cientes do sofrimento que virá e a gente não quer docinho, a gente quer Cristo, a gente quer Jesus, a gente quer a ressurreição mesmo, né? Graça, santidade, né? E é Oswaldo, interessante. E Jesus ensina no Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensina. Não nos deixeis cair em tentação. Porque a É, tentação é real, mas Deus dá graça suficiente para vencer. não nos livre de tentação. Deus não falou Não para nos nos deixeis livrar, cair em tentação. mas sabendo que nós vamos ter, né? Não nos deixe cair, né?
exatamente. A tentação é escola. A tentação é que nos aproxima da perfeição que Deus nos quer que Sim. nós tenhamos. Deus Ela, não quer que a gente seja, vamos dizer assim. Por isso que, por exemplo, ninguém vê a Deus. Porque se você olha a Deus direto, você automaticamente vira Deus. Você vai à perfeição dele e pronto. Deus quer que seja diferente. Deus quer que você, pela graça que ele derrama em cima de você, você se aproxime da perfeição que ele pede a você a ter, tá? E a sim, tentação é a aula do dia a dia, é a aula antes do sim. vestibular, que é justamente o dia final da nossa vida aqui. Mas é justamente a tentação é o que vai lá dentro e fala, ó, E essa eu acho que não é situação. nem a aula, ela é assim a provinha de cada dia, Nossa, é né? aquela provinha, aquele Ela testinho do final do é dia. testes rápidos. Ó, É, pessoal, fecha os cadernos agora, vamos é. fazer um Arranca teste. a Pronto, é a folha, bota o tentação. nome em cima e vamos lá. A questão é essa, ponto, né? É isso, Ó, exato. deixa a régua, seu celular do lado, e agora vamos para provinha, pronto. É. Então vem a tentação. E o que importa? A tentação depende de você? Não, depende do professor, depende do tentador, né? Depende das outras pessoas, né? Mas assim, a resposta, quem dá é você. Aí você escreve lá, né? A minha resposta é essa. Então, E a você, tentação são as provinhas. e você vê um ponto aqui que você já falou lá atrás, mas nós já tocamos nesse assunto. O demônio, ele não tinha 100% da ciência de quem era aquela pessoa, de quem era Jesus. Ele não tinha essa revelação e nunca teve. Ele, aliás, ele só foi descobrir no último ato, lá no final. Por quê? Porque por que que Satanás iria no deserto tentar o Senhor se ele soubesse que o Senhor era Deus? Para que perder tempo com isso, tá? E ele foi. E ele foi por quê? Porque ele falou assim: quem que é esse? E ele não sabia, e ele não soube até o final. Por Eles que que eu tinham digo noção, isso? mas não participavam da ciência divina Exato. mais, né? Ele sabia que ali tinha alguém, ok? Um Tinha, grande profeta, alguém, tá? Mas não Deus, não Deus como homem, ele não sabia disso, né? E isso é uma coisa que é interessante para nós, para a gente saber disso. Ele também não sabe o que passa dentro de nós. A gente sim, revela quando fala demais, mas ele não sabe o que passa dentro da gente, tá? Então a gente tem mais mecanismos para defender do demônio do que a gente mesmo entende. Deus dá essa luz para nós. Quando fala lá sim, dentro, oh, não fale demais. Não, vá, faça a coisa certa e vá. sim. E use a graça de Deus como a tua defesa, Escolha. né? Exato, Revestivos a armadura de Deus, né? Efésios 6 mesmo, né? exato. Mas eu também creio nisso que você disse, porque senão ele sabia desde o nascimento onde Jesus já estava, onde Tinha Jesus. mandado Mas Herodes. exatamente, né? Mas assim, mas quando o demônio olha para Jesus, os demônios, os endemoniados, eles olham e eles sabem quem a fama dele já é, porque a fama dele no inferno já estava, né, torrando. Oi, esse é o filho de Deus, esse é o meu Deus, isso aí já, mas não tinham a noção da obra que com certeza ia ser realizada, Quando justamente aqueles por, porcos, quando os porcos se jogam no precipício, né? E Tá? todos é, aqueles demônios, aquelas almas ruins, tinham a total noção ali de quem era ele, de quem era sim, Jesus. oh, Jesus, você veio para nos atormentar, né? Eles falavam para Jesus por quê? Sabiam que ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha a presença de Deus, né? Mas Com, eu concordo com o Martin que com o passar não dos tinham a anos e o, ciência, com o porque passar senão não dos anos tentariam. com o passar Exato. dos anos e o ministério de Jesus, né, esse lado A, do a mal, fama dele crescia na esse terra lado e do no mal inferno. foi tendo essa consciência. Então a gente tem que rezar muito para São Miguel Arcanjo, né?
sim, que exatamente. nos defende É. nessa batalha, nesse combate do dia a dia, né? E, E a e os gente nem anjos imagina. estavam a serviço de Jesus, né? Acabou os 40 dias, os anjos serviram Jesus no deserto, não é isso que a palavra diz, né? É. Então, eles sempre estiveram com Jesus, mas não fazendo a parte dele, né? A parte nossa é nossa, né? A parte de Deus ele faz sempre na nossa vida, né? Exato, esse é o lindo de pedir a intercessão dos santos, né, e dos anjos. Isso, A gente, nós temos que fazer a nossa parte. Você falou tudo, Oswaldo. a nossa parte é nossa. Só que São Miguel Arcanjo, ali defensor do céu, e ele está aqui também nos protegendo. Ele também vai nos dar força Sim, para a gente passar sim. por cima das nossas tentações e limitações. A palavra nos diz: Deus não permite que ninguém seja tentado além das suas forças, né? Então, o que nós vamos ter que resistir, nós temos capacidade, E aí É. né? mostra um Porque ponto que é existe a pior, né? proteção em volta que Deus não permite, pelos anjos, né, pela intercessão. Deus não permite, mas tem uma parte que é nossa. Nós não seremos tentados além da nossa capacidade, né? E isso é pior porque eu estou dizendo pelo sentido do pecado. Quando nós caímos em tentação, é uma vergonha dupla. Primeiro, porque desobedecemos a Deus, e segundo, porque desobedecemos a Deus numa tentação que nós temos capacidade de enfrentar, mas não quisemos. Então Exato. mostra que o pecado, ele realmente é um não a Deus. É chegar para Deus e falar, eu não quero saber de você aqui, porque você tem a capacidade de dizer sim. Isso que é o mais doloroso do pecado, tá? É chegar e falar assim, não é o pecado em si, mas é o que você está falando para Deus. É Deus te deu possível, a né? capacidade e você está jogando ela fora e falando, eu não quero. É isso que você está fazendo. E é isso que vem a gravidade, né? É por isso que existem pessoas que são doentes, que têm doenças mentais mesmo, né? E muitas das vezes em situações graves cometem homicídios, né? Aliás, até se matam, né? Cometem suicídios, mas elas não são senhoras das suas vontades, né? Elas não têm a capacidade interior, né? Então isso acontece por outros fatores. Mas assim, quando nós estamos na ciência plena da nossa capacidade intelectual, né? Tudo aquilo que nos acontece, nós temos a plena capacidade de resistir, né? E se for ultrapassar, Deus não irá permitir. Deus não irá permitir, pelos seus anjos da guarda, pelos santos, pela oração dos irmãos, né? Ele não vai permitir. E aí que acontecem as graças de alguns milagres que a gente vê na Terra, algumas coisas que acontecem, muitas vezes são exatamente por causa disso. São coisas que estão cruzando o limite e aí tem uma intercessão direta em cima para aquilo ser resolvido. Sim, sim, Tá? sim, sim. É. Bom, Mas isso são o quê? São conversões? Não, são sinais. Então, Deus manda os sinais. Mas os sinais não são o mais importante, né? O mais importante é a conversão do coração interior do homem, né? bom. E se não precisar de sinais, melhor ainda. Se for no silêncio, melhor ainda. Se for sem consolações, melhor ainda, né? Que é a vontade de Deus. Oswaldo e Martin, eu tenho falado bastante no Crisma, que essa que vocês identificaram muito bem aí, essa parte nossa, da Marisa falou, ela não é terceirizável. Você não consegue terceirizar para outra pessoa. Essa é nossa, é sua, de cada É a um. minha parte, né? Nem para o pai, nem para a mãe, nem para a esposa, nem para o filho. É. É sua. Reza para mim na igreja, né? Oh, Né? a minha parte eu faço, mas você tem que fazer a Mas é sua. sua. Essa parte não é. Eu estava lendo, Oswaldo, não vou lembrar onde, é livro, que o pai, a mãe, dentro do universo da educação religiosa, pode contribuir, mas a construção da sua vida espiritual é sua.
É sua. Ele não consegue. Ele vai até um ponto, depois não vai mais. Entendeu? Ah, pode receber orientação, pode receber instrução, pode receber um volume grande de informação, mas a construção é de cada um, É de cada um. individualmente. A minha Vamos continuar tentação, mais um pouco? a minha tentação tá aqui mordendo eu agora. O gato vem no É um meu colo, vem gato. lascar o dente em cima de mim. É um gato, né? É, só tá olhando para mim assim, vamos ver. O reino de Deus está bem próximo. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando, nestes termos, o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Marcos 1, 14 a 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, que é, na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Que legal, né? E é Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. Quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. Né? Amém. Aqui, aqui eu acho que está claro, né? Sim. Na realidade, quando Jesus andava conosco, quando Jesus nasceu, né? E o reino de Deus já estava com a Sagrada Família. Mas com o anúncio de Jesus, o reino de Deus já estava com quem estava recebendo o anúncio, né? E com o sacrifício dele na cruz, o reino de Deus ele foi estendido a todos nós, gentios, ao mundo inteiro. O véu do templo se rasgou, né? Então, é algo progressivo, né? A própria expansão desse reino, ela do reino de Deus de uma maneira consumada, porque tudo foi criado por Deus. Nós não estamos falando da criação de Deus, né? Nós estamos falando de um reino onde a vontade de Deus é realizada plenamente e só ela é a verdadeira, né? Diferente da criação corrompida, né? Nós estamos falando do reino de Deus, que é a consumação da criação. E hoje essa pequena consumação que é a igreja hoje, né? Pequenina no seu modo de ser, né? Não no tamanho, né? É aquela semente de mostarda pequenininha, né? Que vai se tornar uma árvore eterna, uma árvore grandiosíssima, né? É essa relação do reino de Deus como uma árvore, né? Que é uma das parábolas do próprio Cristo, né? O reino de Deus é como uma árvore, né? Que é uma sementinha que foi plantada e de repente ela cresce. Então, isso é algo gradativo. Então, quando Jesus falava, o reino de Deus já está no meio de vós, é porque ele estava lá, né? É porque ele estava lá. Aqui fala, né? Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Olha aí a nossa importância.
quando você aprende, quando você leva, quando você compartilha, quando você. Nós Você estamos está falando. levando as pessoas a conhecerem o reino de Deus, né? É. A E eu tenho conhecer o uma reino de coisa, Deus. um dia desses aí dentro, a gente teve uma reunião dentro da fábrica e o pessoal teve no, era uma dessas reuniões que é o dia inteiro, e aí teve um momento lá dentro que a diretora de RH resolveu fazer um momento de compartilhamento, um momento de relaxamento. E nesse momento ali dentro tinha algumas questões que ela perguntava e o pessoal respondia, né? Nós, os outros diretores, respondiam. Aí chegaram lá para dentro, qual é o momento mais importante? Como é que é a rotina sua no dia? Qual é o momento mais importante? E eu falei, o momento mais importante, meu dia começa com o meu primeiro café expresso aqui dentro, que é a hora que o cérebro liga, tá? Mas logo após do café ter entrado goela abaixo, eu vou para o meu lugar quieto, calmo, separado, e começo as minhas orações. E oro por volta de meia hora a uma hora, todos os santos dias, porque a coisa mais importante, a coisa não, o mais importante da minha vida é meu relacionamento com Deus. E a gente sabe que esse tipo de compartilhamento dentro de um ambiente industrial, dentro de uma empresa, normalmente não é lá muito bem aceito. O pessoal te olha meio de Sim, rabo de olho. Mas eu falei na sim, bucha, e aí eu achei interessante foi a reação dos outros. Eu achei muito interessante porque eu teve caso de gente que veio me falar depois, aliás, ontem, um veio me falar que ele começou a dar aula de catequese na igreja de Vimos lá. Aí eu falei assim, ah, você começou a dar aula de catequese e veio falar para mim porque você também está querendo falar que também participa, então externo, né? Teve outro que compartilhou comigo uma fotografia dele participando dentro da igreja que a gente acaba indo junto, né? Eu falo, ah, né? Teve gente que que veio bom. curiosa, falou assim, nós reparamos que toda sexta-feira, e eles fazem essa reunião normalmente na sexta-feira, né? E você nunca vem e nunca almoça, né? Nunca você oferece, você faz jejum, né? Você faz jejum por quê, né? Eu falei, eu ofereço em sacrifício, né? É uma coisa pequenininha, mas é um símbolo, eu ofereço em sacrifício, né? E aí o pessoal vem e fala assim, nossa, e você consegue passar por isso? Eu falei, eu consigo, você consegue também. Oi, né? Não é um dia. E é interessante que a gente acaba virando discípulo pelo um exemplo, e você começa a ver umas fagulhinhas. Não tem nada pegando fogo ainda, tá? Mas tem umas fagulhinhas para lá e para cá. E isso alegra, né? Porque mostra que a gente consegue trabalhar um pouquinho na messe, mas sem estar fazendo nada, sabe? É Sim. simplesmente mostrando um No, exemplo que não é o mais no perfeito, ordinário da vida, né? o ordinário da vida, que é o que fala exatamente aqui, né? Jogando a Exatamente. semente, né, Márcio? Jogando a É, sementinha, né? a Exato. sementinha é menor do que a semente de mostarda, tá? Eu vou te dizer que essa é menor ainda. Minha vida está longe de ser do tamanho da semente de mostarda. É muito menor. E é isso aí. E é o chamado nosso mesmo, né? O Eu anúncio do tinha. reino. Você Vamos lá. lê? Eu leio um pouquinho. O anúncio do reino de Deus. Todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciando primeiro anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. Pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada nos campos, os que ouvem com fé e são contados no número da, pequeno, da pequena grei de Cristo. Receberam o reino, o próprio reino. Depois, por própria força, a semente germina
e cresce até o tempo da messe. É aquilo que estavam falando, né? É aquilo que a gente estava falando. Você tem que anunciar o reino para que as pessoas recebam e aceitem essa semente para que ela cresça dentro de si mesma, né? Porque ela cresce por si só, né? Depois, ela, é lógico, vai depender do terreno, dos espinhos, da pedra, mas isso com acompanhamento vai dar fruto, 100 por um, né? O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com o coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Lucas 14, versículo 18. Esclarece os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Declara-os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos, né? Orgulhosos do seu saber, do seu conhecimento, né? Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência, mas ainda identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Olha, isso aqui é forte, né? Isso é forte. E identifica-se dos pobres e, e, e de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Se a gente viver, se a gente viver só para tirar a vantagem das coisas, nós vamos nos aproximar só de pessoas que possam nos dar alguma coisa. E esses daí normalmente são os grandes, os poderosos, né? Os orgulhosos e os ricos, né? Então, se eu me aproximo das pessoas somente para tirar alguma coisa, eu estou, na realidade, só me aproximando de pessoas ricas, né? Mas se eu me aproximo de pessoas que eu não espero nada e que, pelo contrário, né, eu quero dar algo, né, e eu posso dar algo que elas não têm, eu estou me aproximando de pessoas pobres, né? Então, esse aspecto da pobreza, ele está muito além, né, do aspecto financeiro, do aspecto das necessidades físicas, né, dos aspectos das necessidades básicas. Esse aspecto da pobreza, ele está relacionado a eu não buscar o meu interesse, né? E sim o interesse daqueles em quem eu me aproximo por amor, né? Então, faz do amor ativo com eles a condição para se entrar em seu reino. Então, se eu não tiver amor pelas pessoas e quiser dar aquilo que elas não têm, né? E ajudar quem não pode me ajudar, ou às vezes ajudar até quem pode me prejudicar, né? Então, essa condição de Jesus vir aos pobres, ele veio para aqueles que o crucificaram, né? Ele veio sem querer receber nada, só para dar. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não vim chamar justos, mas pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas mostrando-lhes com palavras e atos misericórdia sem limites do Pai,
por eles, e a imensa alegria do céu por um único pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. A prova suprema desse amor será o sacrifício de sua própria vida em remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical para adquirir o reino. É preciso dar tudo. Mas as palavras não bastam, são necessários os atos. Né? Ficar só falando e fazendo live, nossa, aqui não vai resolver nada. Essa é a hora. Essa é a hora. As parábolas são como espelho para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa, que faz ele dos talentos recebidos. Jesus é a presença do reino deste mundo. Jesus e a presença no reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Olha, interessante, né? Eu lembrei daquela parábola do jovem rico, né? Ele já seguia Sim. os mandamentos. Jesus, né? Senhor, o que eu faço para entrar no Já reino dos faço céus? tudo isso, né? Eu já faço tudo isso, eu sigo os mandamentos. Aí Jesus estava esperando, né? Então você faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres. E ele foi embora triste, né? Porque ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguia fazer isso. E isso é muito, somos muito nós aqui nessa igreja militante, né? Nós tentamos seguimos os mandamentos, tentamos ser justos, mas às vezes é tão difícil ainda nos desapegar não só das Exato. coisas, não só das coisas materiais, não era ali como Jesus não estava Tudo. falando só dele vender toda a riqueza dele e dar aos pobres. Era muito mais que Jesus queria que ele desse, além da herança dele, do que ele A tinha. vida. E às vezes para nós isso é tão difícil, né? É ainda muito difícil. A gente escorrega, cai muito e tenta levantar toda vez. Nós somos apegados, né? Não só as coisas materiais, como você falou, mas no nosso status social, né? Eu quero ser reconhecido, né? Eu não, eu não quero passar vexame, então eu me, eu me reservo aí para não passar vergonha nas coisas. Tudo isso são apegos, né? A autoimagem, a autopreservação, às coisas materiais. Mas essa palavra mesmo, Jesus chega ao jovem rico e fala: então continue fazendo, mas se queres algo mais, se queres ser perfeitos, né? Então este é o passo para chegar à perfeição. E a perfeição Santidade. no Evangelho é a santidade. Né? Né? Os É jovens, os jovens. santidade. É, a nossa vida é traçada, nós traçamos ela adotando conceitos. O que Jesus quer é que a gente altere esses conceitos. Enquanto eu tentar fazer alguma coisa com meus conceitos errados, o fruto vai ser muito ruim. Então, quando ele fala com o jovem rico, ele quer mudar o conceito que ele tem de salvação, Sim, o sim, conceito que ele tem de vida, o conceito que ele tem de, né? Porque é que quando ele disse para Jesus, eu faço isso, tudo isso eu estou fazendo, ele é o conceito dele, ele, sim. que é. Então, nós aqui
Se quisermos dar um passo para frente, tem que alterar os conceitos, né? De E é certo e pelo errado. desapego. É o que a Marisa bem É o que a Marisa citou. falou. É É. pelo desapego, né? Dar tudo. Tudo. Aí é forte, né? Tudo é forte, né? Tudo. Mas Aí é tudo mesmo. a grandeza disso tudo e desse parágrafo que você leu, Oswaldo, último, é que nós estamos nessa militância. Nós, como igreja, de novo, igreja militante, nós temos todas essas oportunidades para mudar. E o que o Jair está dizendo, para mudar esses conceitos, para nos consertar, para voltar para os verdes prados e para as águas refrescantes. Eu rezo o Salmo 22 e 23 em alguns lugares, várias vezes no meu dia, porque eu transporto isso para Jesus também. É Jesus que me caminha pelos verdes prados, é Jesus que me tira do vale escuro, me empresta o seu cajado. Eu mudo isso E tudo assim, conduz sabe? as águas tranquilas, Então, aos pastos as águas serenantes. refrescantes, né? Quando se prepara a mesa, ungir minha cabeça com óleo. Nossa, é Jesus sentado àquela mesa, esperando a unção do óleo, né? Preparar a mesa à frente dos meus inimigos, Sim, né? Esse Salmo 22 e 23 em algumas Bíblias é muito lindo. E eu sim. trago ele aqui para o Novo Testamento, eu trago ele para a vida de Jesus, sabe? Ele sendo escrito lá atrás pelo rei Davi, mas eu trago ele para Jesus, sabe? Essa figura de que tem misericórdia, né? Que é como termina o Salmo. Então, com essa misericórdia divina, até eu vou dar aqui o meu, que a gente já está quase encerrando. Isso, já estamos nas considerações finais, Marisa. Pode Olha, falar. com essa misericórdia divina é que nós temos que nos voltar a essa humildade, a sermos mais humildes, e não é só na questão, como você falou, Oswaldo, do dinheiro, sair por aí distribuindo dinheiro na rua, de ter, eu vou ter menos dinheiro no banco. Não, não. É de ser humilde, de virar, às vezes uma pessoa, o Martin fala muito isso, às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um carinho, de um abraço, tá precisando de uma coisa assim que vai fazer tanta diferença na vida dela, tanta diferença. Eu tenho uma amiga, só para encerrar, que acabou de perder o marido, faz uma semana, sábado passado. E ela é evangélica e muito querida. E eu falei, se apegue à sua fé, à força de Deus, e que Deus te conforte. E lembre sempre que ele está ao lado de Jesus no céu. E eu falei tanta coisa assim que saiu do meu coração para ela, acho que em 5 minutos, porque eu não quis estender a ligação. Eu vi o quanto ela estava sofrendo. Nossa, no dia seguinte, ela mandou um áudio para mim, sabe, agradecendo tanto as minhas palavras, o que eu tinha falado para ela, que tinha ajudado muito a ela parar de chorar por alguns momentos. Então, são pequenos gestos que a gente faz do coração, que vem tão de dentro, e que acho que vai nos dando assim, nos ajudando a dar esses passos, né? A direção do reino de Deus, como a gente acabou de ler nesses parágrafos, nessa nossa caminhada para a santidade. É isso. E sair de nós mesmos, né, Marisa? E sair do nosso umbigo, né? E sair só das coisas que estão à nossa volta. Que bom, maravilha. Roseli, você está participando, Roseli? Eu tô sim. Olha, eu achei tudo muito bom, tudo muito bonito, principalmente essa parte da vida de Jesus, né? Mas eu vou escolher o 537, que é o sepultar-nos com Cristo pelo batismo. Achei isso bem profundo, porque tem muita gente que é católico, inclusive tem na minha família isso, e que ainda não foi, não levou o próprio filho que nasceu, já vai fazer um ano para fazer o batismo. Por pura ignorância do que está aqui, escrito aqui, Sim, porque não exerce, não foi à frente, sabe? A sementinha, ela não foi por si só, sabe? Criando mais, sabe, mas não aprofundou. Isso é muito triste, porque quando a gente vê a criança já com quase um ano e sem aquele batismo, o risco que essa criança está correndo, né? De é uma fatalidade, né? Deus é misericordioso, mas assim, a mãe, o pai, principalmente a mãe, não percebe o quão é perigoso isso.
né? Porque ignora. É triste. Bom, esse é o problema de criança criar criança. Por quê? Porque, na verdade, eles são crianças espirituais, né? Eles não têm uma Sim. maturidade espiritual em cima do que você mesmo falou, né? Uhum. Não se aprofundaram, né? Então, é uma criança espiritual, aí não sabe o que fazer com uma criança também, né? É pela falta de maturidade, de estatura espiritual, né? Então, É, é muito triste, né? Mas a gente tem que, na medida do possível, ir orientando. Mas, normalmente, não acontece sei. essa última linha final do 534 aqui, eu achei muito boa, né? É Essa exato. última. Não, desculpa. Do 5, 4,6. do 546, né? É, é preciso entrar no reino dos céus e tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios dos céus. Para Uhum. quem os fica de fora, tudo parece enigmático, né? Eles não entendem, né? Não entendem. Ah, mas o que você está falando? Para que batismo? Para Mas que? tem É coisa tudo interessante. regrinha. Tem coisa Sim. interessante porque esse enigmático, isso é uma sementinha, tá? Isso é interessante porque as pessoas que estão fora e veem no nosso exemplo, nas coisas que a gente faz isso é um enigma e traz na curiosidade. É Sim, uma, é é uma isso. sementinha que vai lá e vai lá. A Sim, gente olha e fala assim, nossa, quanto desperdício. Mas, na verdade, está sendo é, feito o trabalho de Deus da mesma forma. Ele está lá dentro, é aquele primeiro docinho, sabe? É aquele primeiro docinho. sim, Olha, você está vendo aquele sorriso no rosto daquele real sim, cristão ali dentro? Aquele sorriso tem muito mais do que um montão de dente, tá? Aquele sorriso sim, tem algo grande dentro do peito dele. Por que que você não vai tentar descobrir, tá? Muitas vezes, não, isso não é para mim, mas lá no fundinho fica assim, mas se o cara tá feliz, por que que eu também não posso ser, né? E aí vai chegando, né? E assim é uma sementinha também, né? é isso mesmo. Jair, suas considerações? Eu vou ficar aí acompanhando o que o Martin acabou de falar e aquilo que você acabou de falar, que eu tinha grifado aqui para mim falar. Mas eu quero expor também uma certa paura que eu tenho de achismo. Assim, acho que o maior veneno do mundo é o achismo. Então, quando eu me pego me aproximando, eu já me corrijo, porque para mim é classificado como insuportável. Então, quando ele diz aqui, é preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios, porque o reino de Deus, do céu de Deus, é mistério. Ele é mistério, ele não é Deus, nós já estudamos isso muito. Ele é revelado peça a peça, parte a parte, indivíduo por indivíduo. Então, o que o Marte falou também dá para juntar aqui, porque essa pessoa que está de fora também é feita a imagem e semelhança de Jesus. Também foi feita a nossa imagem e semelhança. Ele também participa. Ele não foi tocado, ele não chegou a hora dele, ele está reticente, ele criou um monte de critérios particulares dele. Então ele tem uma muralha muito grande, mas não intransponível, né? Eu acredito, sou muito fiel a isso. Quando chega a hora, a pessoa se abre. Quando chega a hora dele, ele vai acontecer. Como a gente tem visto os testemunhos, a gente tem visto Exatamente. os milagres aí. Então, eu fico assim, para fechar, conhecer os mistérios do reino do céu, para nós podermos, através do conhecimento desse mistério, reverter os nossos conceitos e se tornar um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Algum complemento mais, Martin? Não, nós tocamos em todos os pontos. Maravilha. Vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia de cada um de nós.
de nós e das nossas famílias. Te louvamos, te bendizemos, Senhor amado, pelo teu reino, Jesus, ao qual queremos acolher e buscamos conhecer profundamente, Senhor amado, não superficialmente, mas também com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas ações, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela vossa bondade em se dignar a vir nos explicar, nos ensinar e nos fortalecer na fé, Senhor, para que possamos sempre estar caminhando rumo a Ti, Senhor, e ajudar a outros, a todos aqueles que colocarem na nossa frente, Senhor, para que também possamos mostrar os sinais do vosso reino, Senhor, e semear, Senhor, a boa semente, a semente plantada no coração dos homens, para que ela frutifique, Senhor, e gere conversão, arrependimento e, principalmente, santidade e vida eterna, Senhor. Isso nós vos pedimos, Pai querido, porque nós cremos em Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo que nos envia, Senhor, e nos capacita para vivermos a tua vontade, Senhor. Obrigado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Hoje